Boa noite, meus amados, meus queridos. Aqui quem vos fala é o pastor Roberval, da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo do Sapucaí. E também, entre algumas formações, eu sou psicanalista. E fui convidado para estar trazendo uma palestra aqui neste canal, o canal que é da minha esposa, sobre o abuso infantil. Estou aqui de laranja, nós temos laranja para vários lugares aqui, porque este é o Maio Laranja. O Maio Laranja já tem há 31 anos e ele trata sobre exatamente o abuso infantil. O abuso infantil é algo que não é de hoje, já tem muitos e muitos anos. Praticamente desde que o mundo é mundo existe algum tipo de abuso, e esse abuso ele vai ser, em primeira instância, falando como pastor, fruto do pecado do homem, e em segunda instância, falando como psicanalista, ele vai ser fruto dos desejos reprimidos, fruto dos traumas que a pessoa sofreu, e dessa forma ela reflete e expõe isso para fora. E infelizmente, dentro dessas perversões, nós temos o abuso infantil, que vai passar por uma linha de autoridade, vai passar por uma linha de objetos de desejo, pensando de forma psicanalítica. Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo um pouco disso. E se você tiver alguma pergunta, você possa mandar também. A minha esposa vai estar lendo e, no que for possível, eu estarei respondendo. Mas esse é um tema muito importante. É um tema que merece o nosso cuidado, merece a nossa atenção como igreja, merece a nossa atenção como ser humano, porque ele é algo que reflete e ecoa na vida toda daquela pessoa que foi abusada. E se torna um ciclo terrível, que não termina e que precisa ser tratado para ser terminado. Tratado pelo Senhor Jesus através da conversão, através da transformação da vida, e tratado também por algum profissional. Dependendo do nível do trauma, precisa entrar ajuda médica ali, precisa entrar ajuda psicológica, talvez seja necessário algum tipo de remédio, provavelmente será necessário terapia, dependendo do nível que aquele abuso aprofundou na mente daquela criança. E as crianças que são tão puras, as crianças que são tão carentes do nosso cuidado, do nosso amor, as crianças que dependem tanto de nós como pais, como cuidadores, como responsáveis por elas, elas se sentem totalmente violadas quando são abusadas. E isso é possível destruir totalmente aquela vida, de forma que somente Deus mesmo para reconstruir e a pessoa voltar a ter condições de vencer. A definição de abuso infantil, basicamente, é maus tratos infantis, definidos de toda forma, seja de violência física, emocional, psicológica, maus tratos, negligência, tratamento negligente, exploração comercial, sexual ou outro tipo de exploração, que resulte em dano real ou potencial à saúde ou à sobrevivência e ao desenvolvimento e à dignidade da criança. Normalmente ela acontece num contexto de relação de responsabilidade, confiança e poder. Ou seja, acontece com os pais, sendo os abusadores, sejam pais biológicos, padrastos ou adotivos, ou por um outro adulto que possua a guarda da criança, ou ainda por outros adultos próximos da criança, como parentes, pessoas da família, professores, educadores, pessoas ligadas à religião, que lugares onde você não perceberia que viria. Normalmente, o que mais chama atenção no abuso é o abuso sexual, mas há pelo menos 4 tipos de abuso. O sexual é um deles, mas existe o abuso físico, existe o abuso emocional e psicológico e existe o abuso por negligência. Falando de forma superficial, rapidamente sobre cada um deles, o abuso sexual é quando envolve
a questão sexual mesmo, seja de nível superficial, ou seja, a pessoa ela pede a criança para ficar nua e ela filma essa criança, ou ela vê essa criança, mas não há nenhum toque, não há nenhum abuso direto no físico dessa criança, mas já é abuso sexual. A criança que passa por isso, ela vai se tornar introspectiva, ela vai ter dificuldades de tirar a roupa na frente dos outros, ela vai se tornar um adulto que vai ter essa dificuldade. Existe o abuso sexual um pouco mais avançado, em que a pessoa se satisfaz colocando uma criança com outra criança, e aí ele filma aquilo, ou ele olha aquilo, ele não toca nas crianças, mas faz com que as duas mantenham algum tipo de relação sexual, ou pelo menos alguma coisa com conotação sexual. E existe o abuso direto, em que o abusador ele vai tocar a criança, ele vai iniciar com toques com mãos ou colocando o seu membro, a sua genitália na criança, e isso com o tempo vai aprofundar até derivar o estupro. É interessante dizer que criança, segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é do 0 ano até os 18 não completos. Mas o abuso sexual infantil mais forte acontece antes dos 10 anos de idade, numa pré-adolescência. Normalmente, uma menina ou um menino de 15, 16 anos, ele já tem uma certa maturidade, mesmo que seja mais 14 anos, ele já tem uma certa maturidade para entender e tentar fugir do abuso, ou pelo menos denunciá-lo. Hoje existem vários mecanismos para isso. Mas uma criança menor, ela acaba sendo facilmente induzida, principalmente porque a maioria dos abusadores, eles são pessoas do círculo daquela família, ou quando não é a própria família, é do círculo, ou alguém que denota algum tipo de autoridade sobre aquela criança. E muitas vezes o abusador, ele compra a criança com objetos, presentes, doces, ou ele aperta a criança no aspecto, pressionando-a no aspecto de que se você falar para o seu pai, ele vai, se você falar para o seu pai, ele vai te deixar, ou eu vou matar ele, ou qualquer coisa assim, e acaba que a criança tem medo. Ou quando é o próprio pai que está fazendo, ele fala, se você falar para sua mãe, nós vamos separar, e você vai para um orfanato. E dentro daquele medo, a criança acaba sendo abusada. E você percebe que o abuso ele passa por todas as outras facetas. É impossível ter um abuso sexual sem que ele seja físico. O abuso físico, ele não precisa ser sexual, mas todo abuso sexual é um abuso físico. E emocional também. De alguma forma ele afeta o físico daquela criança, de alguma forma ele afeta o emocional daquela criança. O abuso físico, sem conotação sexual, que é um outro tipo de abuso, é todo aquele abuso, todo aquilo que é feito contra a criança de forma a agredi-la. Seja espancamentos, seja batê-la com pedaços de vassoura, com correias, com mangueiras, como eu já vi casos, seja os castigos exacerbados que já teve no passado, de se ficar ajoelhado em caroços de feijão, caroço de milho, seja a pessoa dar aqueles beliscões que deixam marcas, tudo isso é um abuso físico. Existe um limitador lógico entre o que é abuso físico e o que é correção. A correção ela é sempre para o bem. A correção ela é feita e tem que ser feita no momento em que os pais estão calmos. Se o pai está agitado, a mãe está agitada, está com raiva porque perdeu o emprego, está com raiva porque não conseguiu pagar uma determinada conta, está com raiva porque teve um problema com o chefe, e ele chega em casa e ele vai bater na criança, ele vai descontar toda aquela raiva na criança. E é importante dizer que o físico, a fisiologia da criança é extremamente mais melindrosa, mais fraca do que a fisiologia do adulto. Principalmente se esse adulto for um homem batendo numa criança. Um homem batendo em outro homem já causa estragos. Imagina um homem batendo numa criança.
Eu, nos meus muitos anos de psicanálise, eu não sou tão velho assim, mas eu já tenho 46 anos, e eu trabalho com famílias há pelo menos 20. Eu já vi casos terríveis, muitos casos mesmo, de termos que tratar em consultório, de termos que tratar em gabinete pastoral, de termos que ajudar a família, porque há casos em que a pessoa não tem noção, há casos de espancamento que deformam a criança, há casos que a pessoa chega muito próximo à morte, e há muitos casos de morte, como recentes aí. Nós temos casos daquela mãe que surtou e matou o filho, uma outra que espancou o filho, batendo a cabeça dele na parede. E infelizmente esses quadros acontecem muito. Às vezes o pai não, ou a mãe não é preparado, às vezes eles tiveram um filho muito cedo, eles não tinham maturidade, e eles vão pegar aquela criança, e aquela criança está chorando, e eu já vi alguns casos em TV e em artigo, de crianças que foram balançadas violentamente, bebês ali, com menos de um ano, e a criança acabou morrendo, acabou quebrando uma parte do corpo, indo para o hospital e não resistindo. Outras morreram no próprio colo da mãe. Então, assim, esses são os abusos físicos. Eles são bastante frequentes, bastante comuns, e hoje existe um pouco mais de conscientização, mas ainda assim tem-se muito do abuso físico. Aí nós temos o abuso emocional e psicológico. O abuso emocional e psicológico, ele não está batendo diretamente na criança com as mãos ou com algum objeto, ele não está violando a criança sexualmente falando, mas ele tem tanta negatividade e tanto peso quanto os outros dois. Toda vez que um pai ou a mãe denigre uma criança, diminui a personalidade dela, toda vez que um pai ou a mãe não valoriza o que aquela criança fez, às vezes a criança tem 2 aninhos, 3 aninhos, fez um desenho, está dando para os pais, é óbvio que uma criança de 2, 3 anos não vai desenhar como Leonardo da Vinci, então assim, o desenho dela vai ser correspondente à idade dela, vai ser um desenho infantil, e se o pai ou a mãe não valoriza aquilo e fala, que coisa horrível, o que é isso aqui, você não sabe fazer não, a criança sente aquilo, aquele impacto, e isso ela vai guardando. E às vezes coisas que ela poderia se tornar, talvez ela se tornasse um grande pintor, talvez ela está ali ensaiando seus toquezinhos ali num violãozinho de brinquedo ou num pianinho, e os pais a diminuem, a descartam, e ela poderia se tornar ali um pianista famoso, um violonista famoso, e tudo isso vai se descartando, sonhos vão sendo apagados e destruídos através do abuso emocional psicológico. Só que além desse abuso emocional psicológico, entra aquele em que a criança é literalmente diminuída. A rejeição. Tem crianças que são rejeitadas desde o ventre. Eu já tratei casos em consultório de crianças que foram rejeitadas desde o ventre. Que a mãe batia na barriga e falava assim, eu não quero essa praga, não sei por que eu engravidei. E a criança nascia e crescia totalmente rejeitada. Eu tratei uma certa vez uma criança que foi vendida pelos pais para os parentes, para que cuidassem dela, e na verdade os parentes queriam alguém só para trabalhar. São casos que a pessoa precisa muito sentir o amor de Deus para preencher o coração e suprir aquela falta do amor dos pais que precisava, e tendo condições de ter alguém próximo que seja confiável, ter sim um tratamento terapêutico, para que ela possa vencer e ela possa aos poucos ir anulando essa autoimagem que ficou reduzida, essa autoimagem que ficou diminuída. Normalmente a criança que sofre o abuso psicológico, emocional, ela carrega aquilo com ela, e se ela não tiver auxílio de tratamento, ela vai sempre ser uma pessoa propensa à depressão, uma pessoa propensa a um insucesso, vai ser uma pessoa propensa a viver à base de remédios calmantes, vai ser uma pessoa muito ansiosa, vai ser uma pessoa que ela não vai prosperar muito nas coisas que ela faz, porque ela não vai ter muito a ideia de
de vencer. Uma criança que ouve desde pequeno que a mãe ou o pai falando, isso não vai ser nada na vida. Essa criança, ela quando começar a vencer na vida, em qualquer área, o cérebro dela vai pregar uma armadilha e vai virar para ela e falar assim, ué, mas por que você está vencendo? Seus pais, que são autoridades sobre você, disseram que você não venceria. Aí aquilo vai ser o suficiente para essa criança cancelar a sua vitória. E dessa forma ela vai fracassar. É óbvio que tudo que eu estou falando aqui, existem exceções. Existem pessoas que sofreram terrivelmente nas mãos dos pais, sofreram abusos diversos, mas encontraram lá na frente formas de vencer isso. Normalmente em Deus, encontraram alguém que apresentou Deus para elas e agarrando-se a Deus, elas encontraram uma outra família, pessoas que substituíram ali o amor dos pais, pessoas que foram amigos de verdade, que a Bíblia fala que há amigo mais chegado que um irmão, então pessoas que tiveram ali a condição de suprir emocionalmente essas lacunas e dessa forma ela conseguiu vencer. Mas há muitos casos, inclusive nas próprias igrejas, seja qual denominação for, de pessoas que sofreram no passado e que estão até hoje batalhando, estão até hoje não entendem por que não prosperam, por que não avançam, até hoje não entendem por que não conseguem concluir um projeto na vida, não entendem porque elas se sentem assim tão vazias e ela fala, poxa, mas eu tenho já a minha fé em Deus, eu creio em Deus, por que eu ainda sinto certas coisas? Porque ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. Existe ainda no meio religioso uma aversão à linha psicológica que é uma aversão sem sentido. É tipo assim, se uma pessoa, por mais fé que ela tenha, ela começa a sentir uma taquicardia forte, ela começa a sentir falta de ar, ela começa a sentir que o seu coração está batendo muito rápido e parece que vai sair pela boca, ela começa a sentir sudorese, ela começa a ter alguns sintomas, rapidamente ela fala, me leva para o hospital porque eu estou tendo um ataque cardíaco, ou eu estou tendo alguma coisa parecida com isso. Se uma pessoa que tem fé, ela está em cima da laje, cai no chão, sobre o braço, e sente que o braço quebrou, ela rapidamente pede para chamar o SAMU, para chamar a ambulância, para levar ela para o hospital. Ela não fica esperando um anjo vir curar o seu braço, ou mesmo pela fé que o braço cole. Não que isso não possa acontecer, é óbvio que isso pode acontecer. Mas o milagre, ele acontece dentro de um propósito. Deus não vai curar a todos. Deus já deixou a medicina como uma forma de cura. Você vai ter, por exemplo, no tanque de Betesda, Jesus chegando e centenas de doentes, talvez milhares de doentes. Jesus cura um, que é o paralítico do tanque de Betesda, e vai embora. Era o único que tinha propósito. Os outros, Jesus não tinha propósito naquele momento para curar. Então, assim, a maioria das vezes que uma pessoa sofrer um acidente, ela vai precisar ser atendida por médicos. E isso existe uma certa tranquilidade por parte das igrejas e elas aceitam isso com normalidade. Não existe o cardiologista para tratar o coração, existe ali o oftalmologista para tratar os olhos, existe o pediatra para tratar a criança, e as pessoas levam seus filhos e elas mesmas vão nos hospitais. Mas quando fala-se da parte psicológica, existe uma aversão. Não, meu psicólogo é Deus. É óbvio que Deus, é óbvio que o Espírito Santo é o maior psicólogo, como é o maior dos médicos que existe. Mas se ele deixou essa ação, essa pessoa específica para ajudar, é porque ele sabe que grande parte da humanidade precisa dessa ajuda. E é aí que entra a conscientização da igreja em identificar pessoas que precisam de apoio. Pessoas que precisam ser tratadas. Se não fosse assim, nós não teríamos uma onda tão grande que nós temos tido de uns anos para cá de suicídios entre pessoas que são cristãos, e muitos deles pastores, conhecedores da palavra de Deus, e que se mataram. Então, assim, aquelas pessoas precisavam de tratamento, algumas até estavam em tratamento, mas elas precisavam de tratamento, precisavam de ajuda para continuar. Então, é importante entender que o abuso psicológico, o abuso emocional é tão forte e tão destrutivo quanto o abuso sexual e o abuso físico. E ele deixa, com os outros dois, sequelas. Na verdade, os outros dois vão deixar sequelas emocionais. Alguns físicos vai deixar sequela para a vida toda. Por exemplo, se uma pessoa teve uma mão decepada, um exemplo,
Não vai nascer outra mão, então ela vai ter aquilo para o resto da vida. Mas muitos abusos físicos e abusos sexuais, eles vão prejudicar o físico naquele momento, mas a pessoa vai se desenvolver, vai se curar fisicamente, mas a sequela vai continuar no que foi o abuso psicológico e emocional. E aí esse vai ser levado e vai precisar de ajuda, e vai precisar de tratamento, e vai precisar ter alguém para acompanhar. E existe o abuso de negligência. O abuso de negligência é quando as necessidades de uma criança não são atendidas. É óbvio que um adolescente de 14, 15 anos, ele raramente vai sofrer uma negligência direta no aspecto de ter as coisas em casa. Suponhamos que tem em casa algo que comer, mas os pais são negligentes e não fazem a comida. E deixam aquele adolescente ali sem fazer a comida. Um adolescente de 15, 16 anos, ele tem condição de prover ali dentro da casa, tendo os ingredientes, sua própria comida. Eu não estou lidando aqui com uma criancinha pequena de 2 anos. Não é o correto seria os pais proverem um alimento e fazerem um alimento para todos. Mas, com a correria que existe hoje, às vezes o pai chega no horário, a mãe chega em outro, e acaba-se que muitas vezes não dá tempo de prover esse alimento pronto. Aí às vezes se pede a um filho para, olha, na hora do almoço faz alguma coisa para você comer. E isso é uma realidade. Agora imagine uma criança de 2 aninhos, que mesmo que você tenha miojo em casa para fazer ali, que é uma das comidas mais fáceis de fazer que existe só águas, o temperinho do miojo e o próprio miojo, essa criança não tem condição. Então é totalmente negligente o pai ou a mãe que não faz o alimento para essa criança. Por quê? Porque se não fizer, essa criança vai morrer, e vai morrer de fome, de subnutrição. Então, o abuso por negligência é quando a pessoa deixa de fazer algo que a criança depende diretamente e dessa forma ela sai prejudicada. Uma criança que tenha que ter algum acompanhamento médico e os pais não levam, e aquela criança vai agravando, ela pode chegar ao risco de morrer, ou talvez a doença ficar crônica e ela ter que carregar aquela doença para a vida inteira por negligência, porque os pais não foram atrás de um médico, não buscaram auxílio médico. Então são abusos que refletem na vida da criança e refletem muitas vezes para sempre. Então basicamente abuso infantil é isso. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais desse abuso infantil. E eu vou mostrar para vocês, falar de 17 sinais. 17 sinais de abuso infantil. Abuso sexual, principalmente. Primeiro, lesões nas genitálias. Seja na vulva, no pênis, no ânus, normalmente avermelhados, ou a criança sentindo dores, ou a criança sentindo muito coceira nesse lugar, inchaço, inflamação, vermelhidão, infecção, sangramento, secreções. Os pais têm que estar atentos a isso. Os professores que têm contato com a criança, às vezes até bastante tempo, até mais que os pais, muitas vezes, têm que estar atento a isso. Se uma criança pequena ali, de 2, 3 aninhos, ela está reclamando de sentar, ela está sentindo dor ao sentar, se ela está coçando muito a genitália dela, precisa-se levantar um ponto de atenção. Isso é um sinal de que algo está errado. Pode ser um micróbiozinho, pode ser um verme, pode ser alguma coisa, pode ser isso. Não quer dizer que é um sinal de abuso. Mas levanta um sinal, levanta uma possibilidade. Outra realidade é aparecimento de infecções urinárias. Normalmente infecções urinárias derivam disso, derivam ou de abuso sexual ou de negligência. Às vezes essa criança ela não toma líquido, ela bebe água só na escola. Quando chega em casa, as pessoas são negligentes e não dão água para a criança. E aí, como ela tem uma dificuldade para poder sobreviver dentro desse mundo, ela tem água, mas tem de uma forma reduzida, vai ter problemas nos rins e vai aparecer infecções urinárias. Mas quando é sexual, com certeza vai aparecer. Principalmente considerando quando isso é uma violação, seja com as mãos, forçando a criança, seja por penetração mesmo, e aí a criança sofre bastante, porque ela não está preparada, ela não tem lubrificação para isso ainda.
E aí isso vai desenvolver infecções, com certeza. Incômodos para sentar ou andar, é bom prestar atenção. Muitas vezes o incômodo para sentar e andar não está ligado, está ligado muitas vezes ao abuso sexual, mas às vezes está ligado também ao abuso físico. Há muitos pais que batem na criança nas pernas e batem forte e assim com coisas. Eu conheci um caso de um rapaz que apanhou do pai com um serrote. E ele teve o corpo ali todo arranhado e ele teve que ir para a UTI e ficou internado, isso há muitos anos atrás. E a mãe teve que mandar o filho para viver com os parentes. Então, assim, há pessoas que espancam na hora da raiva e batem muito nas pernas, porque sabe que nas pernas a pessoa vai cobrir com uma calça. Então não vai evidenciar tanto do que um abuso, por exemplo, no rosto, um soco no rosto, um machucado no rosto, fica muito evidente. Mas um machucado, por exemplo, nas costelas, onde gostam muito de bater, um machucado nas pernas, um machucado nas nádegas, esse tipo de coisa fica mais escondido. Então, se ela vai para a escola, os professores não vão questionar, porque não estão vendo. Então, se percebe que uma criança está tendo dificuldade para andar, está tendo dificuldade para sentar, tem que se já prestar atenção naquela criança e ver o que pode ser. Pode ser que seja fruto de um abuso, seja sexual, seja físico. Dores no corpo sem motivo aparente. Uma criança que está reclamando que está sentindo muita dor assim, na clavícula. Dor de cabeça. Dor de cabeça é algo que acontece muito. Os pais que são mais degenerados ou desequilibrados, muitas vezes batem na criança, batendo a cabeça dela na parede. Ou puxões de cabelo intenso. Nesses casos, vai causar, sejam lesões cerebrais ou sejam lesões na própria pele da cabeça, que é muito sensível. E aí, precisa prestar atenção nisso. Baixo aproveitamento escolar. Uma criança vinha bem, estava estudando, estava tirando boas notas, depois de uma hora para outra, as notas vão lá embaixo. Tem que se entender o que está acontecendo. Dentro do abuso psicológico, existe um que é chamado de abuso psicológico indireto. O direto é quando os pais eles lidam direto com a criança e eles falam da criança diretamente, eles desclassificam a criança diretamente. O indireto é quando esse abuso ocorre na casa, tipo o pai contra a mãe ou a mãe contra o pai. A criança não é abusada diretamente, não se fala nada da criança, mas a criança observa as brigas dos pais. A criança observa o pai bater na mãe, a criança observa a mãe, sei lá, trair o pai, e a criança cresce vendo esse mundo. Então ela está sendo abusada emocionalmente, indiretamente. Não estão diretamente afligindo a criança, mas através das atitudes elas estão afligindo, porque essa criança ela está crescendo e pensando assim muitas vezes, será que sou eu o motivador do meu pai estar indo embora, da minha mãe estar fazendo isso? Será que eles estão brigando por minha causa? E acontece muito o que se chama de falsa culpa. E a criança traz aquela culpa para si. E dentro disso ela acaba tendo dificuldades mesmo. E uma das coisas que se reflete é no aproveitamento escolar. Então, normalmente uma criança que vinha bem e do nada ela começa a piorar em todas as matérias, porque às vezes uma matéria só é até compreensível, às vezes a pessoa estava estudando uma matéria em matemática, sei lá, estava estudando números racionais e de repente começa a estudar números irracionais. Ela foi boa em racionais, mas não foi em irracionais. Então, assim, ela vai ter alguma dificuldade. Mas se de uma hora para outra ela afunda nas notas em todas as matérias, é algum sinal que algo de errado está acontecendo. Então é importante que um orientador, um psicólogo da escola, ou mesmo um professor, chame essa criança para conversar e entenda o que está acontecendo, meu filho, o que está acontecendo, você estava tão bem. E aí, às vezes, dependendo do grau de confiança que essa criança tem naquele profissional, a criança vai falar. Ou ela vai falar que ela está sofrendo sim de algum tipo de abuso, ou ela vai falar a situação que a casa dela está, que às vezes não é diretamente com ela, mas é indiretamente, porque ela vai refletir isso. Então, o baixo aproveitamento escolar é um dos sinais de que está acontecendo um abuso, seja direto, seja indireto.
A baixa concentração e a baixa atenção também causam isso. Uma criança que tinha uma boa atenção na escola e começa a não prestar mais atenção, é porque vamos pensar assim, psicologicamente, ela está vivendo um turbilhão. Então a cabeça dela fica pensando e ela fica viajando naquilo. Nós adultos já temos isso, nós adultos muitas vezes nos pegamos assim, nos devaneios, né? E, às vezes pensando em coisas importantes, ou às vezes em coisas que não têm o mínimo significado naquela hora, e a gente voa, viaja naquilo, e às vezes um assunto que está acontecendo não estão nem prestando atenção. Imagina uma criança que não está preparada psicologicamente para a vida e que acaba dessa forma vendo um caso acontecer na casa dele com os pais. É complicado. A dificuldade de confiar nos outros normalmente é um sinalizador de abuso. A criança que foi abusada ou está sendo abusada, principalmente quando isso acontece na casa dela ou com pessoas muito próximas, ela quebra a confiança nos adultos. E é uma coisa lógica. Se o pai, a mãe, se o tio, se o avô, que deveriam ser figuras de autoridade que as protegeriam, que a protegeria, a guardaria, que a amaria, se essa pessoa teve a coragem de abusá-la sexualmente ou fisicamente, o que os outros adultos não fariam? Então, assim, é algo que não precisa ter muita inteligência para ligar os pontos. Então, às vezes a pessoa acha que a criança é tola, mas não, as crianças são inteligentes. Então ela vai associar, ela vai olhar e falar assim, poxa vida, se meu pai fez isso comigo, o que o professor não faria? O que o vizinho não faria? Os adultos todos poderiam fazer isso comigo. E assim, dentro disso, ela perde a confiança nos outros. E aí, perdendo essa dificuldade extrema de confiar nos outros, pode sinalizar algum tipo de abuso. Isolamento, timidez exagerada. Existe, lógico, naturezas diferentes. Existem pessoas que são mais expansivas, que fazem amigos com facilidade. Já existem outras que são mais retraídas, mais recatadas ali na posição dela. Então ela tem mais dificuldade de fazer uma amizade. Mas, independente do que seja, tudo que é exagerado chama atenção. Então uma criança que é tímida ao extremo, ela precisa ser acompanhada para ver se ela não tem ali alguma dificuldade psicológica mesmo ou se ela não está sofrendo sim um abuso. Porque é muito comum o abusador ameaçar a criança, que ela não conte para ninguém, senão ele vai matar ela, o pai, a mãe, ou ela vai fazer alguma coisa. E aí dentro disso, a criança acaba se fechando, se travando e ficando extremamente introvertida. Quando a criança se recusa persistente a não se mostrar nu ou a tirar a roupa. Isso, lógico, perante os pais ali ou o cuidador. Se os pais percebem que isso está acontecendo e a criança que antes tirava a roupa ali para tomar banho, crianças pequenas, e não tinham problema, e agora está tendo vergonha, está tendo medo, os pais têm que prestar atenção no corpinho dessa criança. Porque às vezes o abuso não está nos pais, o abuso está no vizinho, está num amigo, o abuso está até num professor, está num líder religioso, que são pessoas de confiança, e assim a criança sofreu, mas ela não conta, e os pais percebem que antes ela tinha facilidade na hora do banho e agora não tem. Então isso é um sinal, tem uma coisa acontecendo ali. Então os pais têm que ver esse sinal e prestar atenção e ver o que está acontecendo com a criança. Medo persistente, querendo afastar o pai, o cuidador, ou querendo se afastar de alguém em específico. Meu querido, se seu filho pequeno, estou lidando aqui principalmente com crianças pequenas, tá? As crianças maiores já têm inteligência de apontar as coisas. Mas vamos falar aqui de crianças menores de 5 anos. Se uma criança com menos de 5 anos, ela ia com facilidade com alguém ou com outras pessoas, e de repente de uma hora para outra ela não quer ir mais com o tio, não quer ir mais com o avô, não quer ir mais com um amigo, um vizinho amigo ali que vai na casa sempre, não quer ir mais para a escola,
tem que se avaliar. Tem que se avaliar porque a criança muitas vezes ela não conta de forma verbal, mas ela está contando de forma puramente ali física, mostrando a reação. Se a criança não quer ir mais uma pessoa, tem que se levantar um ponto de atenção e tentar entender por quê. Pode ser algum tipo de abuso, pode ser sim. As questões que eu estou falando aqui são sinais. Eles podem ou não registrar um abuso sexual ou físico. Mas eles são sinais visíveis que ajudam. Esses sinais somados, eles vão dar uma noção boa de que está acontecendo alguma coisa com aquela criança. Choro constante sem motivo aparente. Isso acontece tanto com crianças pequenas, que às vezes falam assim, hoje você vai para a casa do vovô, hoje eu vou te deixar na casa da vizinha, hoje eu vou te deixar, hoje eu estou te levando para a escola, e aquela criança começa a chorar, e aí você não entende por quê. É um motivo de recusa. E aí muitas vezes essa recusa é exatamente isso. A criança está apontando que ela não quer ir para ali porque ali é perigoso, ela não quer ir para ali porque ali é algo que não agrada, ali é algo que machuca. Então os pais têm que refletir em cima disso e tentar entender o que pode ser. Brincadeiras e desenhos sexualizados. Em consultório, quando a gente trata a criança, é muito comum, aí eu já estou falando de umas criancinhas um pouquinho maiores, uma criança de 1 ano de idade não vai desenhar, ou vai desenhar algo que vai ser difícil de conseguir discernir. Mas uma criancinha já um pouquinho maior, ali de 3 anos em diante, às vezes até menor um pouquinho consegue, é comum no consultório nós pedimos para a criança fazer um desenho, quando está isolada dos pais, e a gente pede uma série de desenhos. Desenha para mim, você, desenha sua família, desenha o papai, a mamãe, desenha a casa, desenha a escola. E a criança vai naquela brincadeira e vai desenhando. E tem várias formas de avaliar esse desenho, não vou explicar isso aqui agora porque não é a hora, mas, por exemplo, a força que foi utilizada no lápis ou no giz de cera, a tonalidade, a cor que foi utilizada, o tamanho dos objetos, a maneira que se enquadrou esse objeto, se tem chão, se não tem, se tem céu, se não tem, tudo isso tem significado. E uma das coisas que mais acontecem com crianças que são abusadas é ela desenhar algo sexual naquele desenho. A criança, normalmente, quando ela faz um desenho de um adulto, ela não vai fazer um desenho do membro sexual dele. Ela vai fazer um desenho, normalmente aquela bolinha com aqueles tracinhos que compõem uma pessoa. E aí, se uma criança faz isso e faz um desenho, por exemplo, de um pênis, por exemplo, ou ela faz um desenho de alguma coisa acontecendo, algum ato sexual acontecendo, de 2, 1. Ou essa criança está sendo exposta à pornografia, o que não deixa de ser um abuso, é um abuso tanto sexual quanto psicológico, e ele não deixa de ser uma negligência, porque se os pais eles não estão observando isso, é uma negligência. Ou essa criança está sendo exposta dessa forma, e aí ela vai desenhar aquilo que ela viu, ou ela está passando sim por algum tipo de abuso, e esse abuso ela está retratando no desenho. Então, normalmente é um sinal quando uma criança começa a fazer um desenho sexualizado, ou quando ela começa a brincar com brincadeiras sexuais. Uma criança pequena que começa uma criança de 3 anos que deita a priminha, um menininho que deita a priminha em cima do sofá, ele deita em cima dela e começa a fazer atos sexuais. Algo está acontecendo ali, então tem que se avaliar. Ou é exposição ao sexo, que para essa idade é prejudicial, ou ela está passando por uma situação desse tipo, e aí é um sinal de que ela está sofrendo um abuso. Sentimento de indignidade ou desvalor. Isso acontece muito, principalmente quando a criança está um pouquinho maior. Ela depois dos 5 anos. Principalmente na adolescência isso é bastante comum, mas nas crianças depois de 5 anos já é possível ver isso. E assim, eu lembro de uma criança que eu ajudei certa vez, e tem uns bons anos isso, e conversando com ela na frente da avó, e aí eu perguntei sobre a mamãe, ela falou, quando eu perguntei do papai, ela baixou assim o rosto, e aí eu olhei rapidamente assim para a avó dela, e a avó falou, não tem pai.
Na verdade tem pai, mas não conhecia o pai. Mas aquela menina deu para ver naquele segundo que ela olhou para mim o tanto que ela se desvalorizou e sentiu o impacto de não ter o pai. E não foi porque o pai morreu, foi porque a mãe ela quis assim. Ela saiu para uma noitada numa festa em Salvador e se relacionou com vários homens e voltou grávida, e não sabe nem de qual, e nem teve interesse. Ela queria ter um filho dessa forma e pronto. Só que ela não imaginou o caos que ela causou na vida daquela criança. Aquela menina devia ter uns 6 anos de idade, talvez no máximo 6 anos. E ela sentia esse desvalor totalmente, ela se sentia diminuída. E é óbvio, quando se falava, por exemplo, do Dia dos Pais na escola, ela sentia o impacto disso. Quando uma criança falava, hoje meu pai vai fazer isso, vai fazer aquilo, ela sentia a falta que aquilo tem. Isso é totalmente diferente, meu querido, de quando um dos pais morre, e aí a pessoa é viúva ou viúvo, ou quando acontece uma separação, que é prejudicial para a criança, mas a criança sabe que o pai existe ou que a mãe existe. E às vezes, normalmente, mantém algum tipo de contato ali, não da forma que deveria, diário ou sempre, mas mantém algum tipo de contato. E esse tipo de contato, ele supre parte da necessidade emocional. Mas quando a criança não teve contato nenhum com o pai, ela vai ter dificuldades. A não ser que ela tenha uma figura masculina muito forte na família que suplante essa questão do pai, que possa suprir essa questão do pai. E aí a criança vai enxergar aquela figura masculina, um tio, um avô, que vai ser a figura masculina do pai na vida dela. Mas mesmo assim ela vai sentir necessidade, mas vai ser mais fácil. Uma tia tá pedindo para repetir o último tópico, eu acho. Repita o último. Deve ser o último tópico, né? Será que o último tópico está falando das brincadeiras e desenhos sexualizados? Vou falar dos dois últimos. Choro constante sem motivo aparente. Choro constante sem motivo aparente normalmente denota algum tipo de abuso. Essa criança, ela está normal, aí você fala, vou deixar na casa do vovô, vou deixar na casa do vizinho que é amigo da família há muitos anos, vou deixar na casa de uma pessoa específica, ou vou levar para a escola agora. E aí essa criança começa a chorar desesperadamente, não o choro de mãe, mas aquele choro mesmo. Então é sinal de que existe algo ali. Por que ela está chorando? Ela estava bem, agora está chorando tanto para isso. Então tem que se avaliar. E o outro seria as brincadeiras e desenhos sexualizados. Ou seja, nesse caso, uma criança pequena, e aqui eu estou lidando nesse momento aqui falando com vocês com crianças menores. Por exemplo, hoje em dia é muito raro um adolescente com 12, 13, 14 anos que não viu alguma cena sexual na televisão ou na internet. Muito raro. Infelizmente, não era para ser. Essa parte era para a criança amadurecer um pouco mais tarde. Mas hoje a sexualidade está disponível a um clique. Toda criança, normalmente maior de 7, 8 anos, já tem um celular e ela está disponível a um clique. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de prevenção quanto ao acesso à internet. Mas uma criança pequena, de 3, 4 aninhos, que desenha, quando vai desenhar um adulto, desenha um adulto com um pênis, por exemplo, ela já foi exposta à sexualidade. Ali ela já sofreu um abuso. Seja um abuso por negligência dos pais ou dos cuidadores que permitiram que essa criança tivesse acesso a cenas sexuais na idade que ela tem, que é muito pequena. Seja um abuso porque os pais mantinham relações sexuais de portas abertas e essa criança via isso. E não se enganem, há muitos casos desses. Eu já tratei casos em que a família era relativamente pobre, eles tinham 2 cômodos, então ele tinha 5 filhos, os filhos viram os pais tendo relações. Mas não deixa de ser um abuso, não deixa de ser algo que machuca a criança. E seja o abuso mesmo, físico ali, sexual, em que alguém abusou dela. Então, se uma criança ela é abusada, ela vai desenhar mesmo aquilo. Ou ela vai fazer brincadeiras sexuais. Eu tenho um exemplo. Por exemplo, uma criancinha pega a priminha de 3 anos, coloca em cima do sofá, e ele tem 3 anos também, deita em cima dela e começa a se movimentar em cima dela como se estivesse tendo uma relação sexual. Essa criança, ou ela foi apresentada mesmo ao que é uma relação sexual, ou ela sofreu um abuso e já sabe o que é uma relação sexual. Então, esses pontos tem que se ter atenção. Continuando, um outro sinal de que houve algum tipo de abuso.
a masturbação compulsiva. É comum com crianças pequenas algo que é similar a uma masturbação. A criança coça, quando ela descobre a genitália dela, ela coça, ela mexe. É muito comum criancinha pequena, de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, tá ali, principalmente menininho, ou menina também, menina coçando a vagina, menino pegando ali no pintinho. É comum isso acontecer. Mas quando isso fica exageradamente acontecendo muitas vezes, é um sinal. Uma luz vermelha está acendendo ali. Por que essa criança está mexendo tanto ali? Aí, isso pode ser algum sinal de que ela foi violada, de que ela foi machucada, e aquilo está coçando, aquilo está inflamado, se tiver uma vermelhidão, pode estar tendo algum tipo de inflamação, sim. E aí tentar descobrir de onde está vindo isso. Porque crianças que são abusadas, elas vão pegar doenças venéreas também, principalmente se o abusador. Se ele não teve preocupação em abusar de uma criança, você acha que ele vai ter preocupação se a criança vai pegar uma doença ou não? Não está nem aí. Então, uma criança que mexe muito nos órgãos genitais, ela precisa ser levada ao médico para pedir para dar uma olhada no que é. Isso é diferente, como eu falei, da descoberta. A descoberta, a criança pega, mexe, ela está descobrindo. Da mesma forma que a criança descobre o pé, descobre outras partes do corpo, ela descobre também a genitália. Mas quando isso é exagerado, e aí você percebe que está até machucando, a criança coça tanto que chega a machucar, chega a sangrar. Então é algo que não está normal. Na pior das hipóteses, pode ser que não aconteceu um abuso sexual ou físico ali, mas ela sentou em cima de um lugar e pegou um cobreiro, aí houve uma negligência, às vezes a criança anda nua dentro de casa e senta em qualquer lugar, e sentou ali num lugar onde às vezes um gato, um cachorro urinou, e ali é óbvio que vai ter algum tipo de cobreiro, algum tipo de micróbio, bactéria, que vai infeccionar a criança. Mas, na pior das hipóteses, ela sofreu um abuso. Na hipótese menor, ela precisa de tratamento do mesmo jeito. Se não fizer tratamento, não levar ela no médico para ver o que é, vai ser negligência. Ela vai sofrer outro abuso, que é o abuso por negligência. Continuando. Alteração em hábitos alimentares. Ou falta de apetite, ou começar a comer compulsivamente. E também alteração nos hábitos de sono. Seja desde a insônia até dormir demais, e a questão de pesadelos recorrentes. Esse tipo de alteração, ele normalmente denota algum tipo de abuso. Uma criança, ela comia normal, de uma hora para outra ela para de comer, tem que se entender o que é. A comida é a mesma, o alimento é o mesmo que a criança comia. Por que agora ela parou de comer? Ela pode estar tendo um estado depressivo derivado exatamente do abuso. Uma criança começa a comer compulsivamente. Ela comia uma quantidade e agora começa a comer o dobro, o triplo, até a ponto de vomitar. É um sinal. Como eu disse, muitas vezes a criança pequena ela não vai falar diretamente o que está acontecendo. Mas ela vai mostrar isso através dos sinais que o corpo vai falar. Então isso tudo vão ser sinais que a pessoa precisa levar essa criança, avaliar essa criança e entender por que isso está acontecendo. E com o sono é a mesma coisa. Se a criança começa a ter muita insônia, se a criança começa a ter muito pesadelo, se a criança começa a querer só dormir direto, tem alguma coisa errada. Bebezinhos, por exemplo, pequenos, às vezes aí falando agora as creches, bebês ali de até 2 aninhos, que dormem demais, e se ele tiver então até um ano e pouquinho, e dorme demais, pode ser sinal de algum tipo de abuso. Aí não é nem o abuso sexual, é mais o abuso físico. Muitos pais, na irritação porque a criança não agiu da forma que ele queria, e é absurdo isso. Às vezes a criança ela sujou uma fralda que ele acabou de colocar, ou às vezes a criança está chorando no horário que ele quer dormir. É comum eles irem lá e balançarem a criança, e baterem na criança, e tamparem a boca da criança, e isso machuca a cabecinha dela, e uma das reações que o corpo tem é dormir para restaurar. Então crianças pequenas que dormem muito, 12, 14 horas dormindo, tem que se avaliar o que é. Então essas mudanças nos hábitos, elas sempre dão algum tipo de sinal de algum tipo de abuso. Seja sexual, seja físico, seja psicológico, seja de negligência.
Comportamento regressivo, ou seja, uma criança que já sabia ir no banheiro sozinha, volta a fazer xixi na cama. Uma criança que já estava tranquila quanto ao bico, quanto ao dedo, volta a chupar bico, volta a chupar dedo. Isso pode denotar algum tipo de abuso. É lógico que existem certas reações dessas que são provocativas da criança, principalmente quando chega uma criança nova. Um pai tem, uma mãe, uma família tem um bebê. Esse bebê, ele já tem 3 aninhos, já sabe ir no banheiro sozinho, já deixou de chupar o bico, um exemplo. Aí nasce o irmãozinho. E aí ele pega e percebe que as atenções voltam-se para o irmãozinho. E nesse caso os pais têm que tomar muito cuidado para tentar dividir as atenções com as duas crianças. Porque quando isso não acontece, é comum acontecer uma regressão na mais velha, se isso não for bem planejado. A mais velha percebe que a menor tem atenção porque chupa o bico, ele volta a chupar o bico. Ela percebe que a menor tem atenção porque faz xixi na fralda. Aí ela começa a fazer xixi na cama, para chamar a atenção para ela também. E às vezes essa atenção é até negativa, às vezes os pais até vão xingar, vão bater, e essa criança, mas ela vai receber atenção do mesmo jeito, ela vai chegar no objetivo que ela queria. Mas vai ser um abuso no final porque ela vai sentir. Então qual a melhor forma de contornar isso? É preparar a criança para a chegada do novo bebê. É falar que ela vai ajudar a tomar conta. E aí, ao invés dela se sentir diminuída perante o novo membro da família, ela vai se sentir igual. Ela vai falar, poxa, quer dizer que eu também vou ajudar a tomar conta da minha irmãzinha? Vou ajudar a tomar conta do meu irmãozinho? Sim, você vai ajudar. Quando ela chorar, você vem me chamar. E aí, isso é muito interessante, porque a criança entra numa linha participativa e ela não regride, ela faz evoluir, na verdade. Ela se sente um guardião do irmão e isso é muito positivo. E, por fim, quando a criança recusa a ir a algum lugar ou pessoa específica e mostra isso através do medo. É comum quando acontece um abuso infantil num lugar, vamos supor que esse abuso aconteceu numa escola, e fala que, depois daqui nós vamos passar na escola. Aí você olhar para a criança e ela congelar. Você olhar para a criança e os olhos dela estatelarem. Você percebe o medo nela. Quando isso acontece é porque tem alguma coisa a mais. Nós vamos passar na casa do tio, nós vamos passar na casa do avô, nós vamos passar na casa de fulano. E a criança tem essa reação. Às vezes ela não vai chorar, às vezes ela não vai gritar, mas ela tem essa reação de estarrecer. Os pais têm que tomar cuidado. Tem algum motivo ali. Por que essa criança não quer ir lá? O que aconteceu? E aí tem que se investigar para ver o que pode ser. Nem tudo que eu falei aqui é sinal de abuso real, mas os abusos passam por esses sinais. Então, principalmente quando mais de um sinal desse está acontecendo, você tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda, seja profissional, de um médico, de um psicólogo, de um psicanalista. Tem que buscar ajuda na família, se for o caso. Tem que você mesmo investigar o que der para levantar. E tem que se buscar. Um sinal, ele nunca deve ser analisado isoladamente. Mas ele nunca deve ser ignorado. Se houve um sinal, tem que se prestar atenção para ver se há outros sinais. Esses outros sinais podem mostrar uma realidade terrível. E não se iludam. Muitas vezes, aquelas pessoas que a gente mais confia, que a gente imagina que nunca vai acontecer, que a gente imagina que é de extrema confiança, muitas vezes são as que estão causando o abuso às crianças. E aí a gente tem que ter esse digamos, termômetro para pesar as coisas, para avaliar as coisas. Esse semáforo ali mostrando, opa, senão uma luz amarela aqui, tem uma coisa errada, deixa eu ver o que é. E aí procurar, não ser negligente com os sinais que vão aparecer. E como prevenir? E aí nós temos 7 atitudes de prevenção. Primeiro, hoje eu não estou sendo lúdico, tá? Porque eu estou falando aos pais e a pessoas adultas, ou pelo menos jovens, mas que já tenham consciência. A minha esposa vai falar nesse mês, e outras tias também, de forma mais lúdica, mostrando desenhos e tudo isso, similares a esse desenho que tem aqui, ó, Jesus cuidando da casa, e quando Jesus cuida da casa, tudo vai bem. Então, minha esposa vai mostrar outros através de música, falando basicamente o que eu falei aqui, principalmente essa parte aqui da prevenção que eu vou falar agora,
só que de forma lúdica. Mas falando a você que é adulto e entende. Primeiro, uma das formas de prevenção é a orientação sexual. Essa orientação sexual nada tem a ver sobre o que é sexo. Essa orientação sexual para uma criança é dizer que partes do corpo não devem ser tocadas por outra pessoa. Quais são as partes proibidas? Crianças pequenas precisam entender isso. Olha, ninguém pode tocar lá embaixo, na sua virilha, ninguém pode tocar aqui no piu-piu, no chechel, dependendo do que fala a criancinha pequena. Ninguém pode tocar no bumbum, ninguém pode pegar assim dessa forma na sua coxa. Então isso tem que ser ensinado aos poucos às crianças pequenas, para elas entenderem os limites disso. E dessa forma ela tem uma noção de educação sexual, mas sem precisar expô-la à sexualidade. Ela vai entender que se um tio, uma tia, se um vizinho, um amigo, se alguém que teoricamente seria de confiança está fazendo isso, ou mesmo um outro colega, porque acontece abuso infantil também entre crianças. Às vezes, uma criança de 12 anos, um adolescentezinho, vai abusar de uma criança de 3, 4 anos. É um abuso infantil da mesma forma. Só que está na linha das crianças, mas é errado do mesmo jeito e causa os mesmos traumas. Só que quando isso acontece com adultos, é mais sério. Mas entre crianças também tem que ser tratado, não pode passar batido. Então a criança que ela tem noção das posições dos lugares, vai ser mais fácil. Ela fala assim, mãe, ó, minha tia, meu tio, meu avô, pegou aqui em mim, ele pegou no meu pintinho. Então, assim, a mãe já vai ficar analisando. Por que ele fez isso? Como que ele fez? Ela vai entender. E a criança pequena vai explicar da forma dela. E a pessoa vai ter um sinal ali que está acontecendo alguma coisa. Esteja conectado. Estar conectado com seu filho é um meio de prevenção. Isso significa o quê? Seja amigo do seu filho. Ouça o que ele fala. Dê um tempo a ele. Eu sei que muitas vezes a vida é dura e difícil. Eu sei que às vezes você precisa trabalhar, levantar cedo, trabalhar o dia todo. Chega à noite, você está cansado. Mas se você é pai ou mãe, você tem a responsabilidade dos seus filhos. E entenda que seus filhos são passageiros. Eles logo vão estar adultos e vão seguir a vida deles. Então o que você tiver de aproveitar com seus filhos, aproveite enquanto eles estão com você. Seja amigo. Permita que seus filhos falem com você e tenha essa participação na vida dessa criança. Aquilo que é importante para ela, na medida do possível, participe sim, vá numa reunião escolar, vá numa apresentação, vá numa formatura, para que a criança tenha essa conexão com você. Por quê? Porque quando algo errado acontecer, essa criança vai te procurar, porque ela vê em você uma figura de amizade. Agora, se não existe essa conexão, você pode ter certeza, alguém vai fazer essa conexão. Sozinho ela não vai ficar. Então, essa conexão vai acontecer com um tio, com um pai, com um irmão, com um avô, com alguém, um colega, e às vezes vai acontecer com a pessoa errada. E essa criança não vai ter ali a liberdade para falar com você. Em terceiro lugar, sobre prevenção, fale sobre limites. Limites de contato físico ou visual. Ou seja, ensine a criança que se alguém está olhando muito para ela, e essa pessoa é uma pessoa desconhecida, ou quer ter contato com ela, quer chamar ela para dar algum doce ou levar ela em algum lugar, para a criança entender que isso não é certo. Ela não sair com outros adultos. Porque da mesma forma que o abuso sexual e físico acontece muitas vezes com pessoas que são próximas, mas ele acontece também com tarados, acontece também com psicopatas, acontece também com pessoas que estão lá fora e estão olhando uma criança, pedófilos. Porque a pedofilia é pedofilia é um distúrbio em que a pessoa tem como objeto de desejo uma criança. Ela é uma anormalidade. E a pessoa, dentro daquilo, ela favorece essa normalidade. E aí ela vai querer, como uma psicopatia, buscar ter algo com crianças. Então a criança tem que entender os limites de se aproximar dos desconhecidos, os limites de tentar perceber se alguém está olhando muito para ela e querer afastar e estar ali
mais próximo de outras pessoas para que não aconteça isso. Ainda falando sobre prevenção, saiba onde anda o seu filho. Isso parece óbvio. Os pais deveriam saber a trajetória dos filhos, mas nem todos sabem. Na vida corrida de hoje, muitas vezes os pais não sabem. E às vezes o filho sai da escola, vai para a casa de um coleguinha, da casa do coleguinha vai para a casa de outro, da casa de outro, e no final do dia está em casa. Então tente, na medida do possível, saber com quem seu filho anda. A Bíblia vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, às vezes você dá uma boa educação ao seu filho, mas permite que ele viva com más companhias. Não vai ter, com o tempo aquela má companhia vai corromper o bom costume. Com o tempo aquela criança vai conviver mais com pessoas daquele jeito e vai ser induzida a isso. Então, tente buscar por onde seu filho anda, com quem ele anda, e baseado nisso você vai ter, se você é uma pessoa que tem a confiança do seu filho, baseado nisso você vai ter condições de acompanhá-lo e prevenir qualquer tipo de abuso que ela possa sofrer. Monitore a internet, eu falei que ia falar um pouquinho sobre isso. Filmes, séries, desenhos, jogos, redes sociais, chats da escola. Uma criança pequena não deve ter a senha de redes sociais dela, a senha de e-mails ou de chats, que seja só dela. Essa senha tem que ser dos pais também. Isso não é violação da privacidade? Uma criança pequena não tem privacidade nesse ponto de internet, não. Quando ela já é um adolescente com 14, 15 anos, mesmo assim era importante os pais terem, mas você está lidando com uma pessoa com mais maturidade. Uma criança pequena, de 6, 7, 8 anos de idade, não tem condição dela poder administrar isso. Então, muitas pessoas, elas se aproveitam e se passam como amiguinhos, mas na verdade elas estão ali para causar algum tipo de perturbação, ou às vezes elas vão aliciar aquela criança. E muitos pedófilos na internet fazem isso. E elas aliciam a criança para que a criança ache que está falando com outra criança, ache que está falando com um artista, e aquilo faz com que a criança ela faça coisas, e aí aquela pessoa pede, tira uma foto sua assim, tira uma foto sua assado. E essas pessoas, principalmente pedófilas, elas se satisfazem muito vendo. E aquilo vai fazendo um desejo crescente, e ela marca encontro, e numa dessas é que acontece algum tipo de crime ou violação. Então, crianças pequenas que tenham redes sociais, que eu nem concordo que tenha, acho que criança pequena não deve ter rede social, mas crianças pequenas que tenham acesso à internet, as senhas têm que ser dadas pelos pais, os pais têm que acompanhar o que está acontecendo, tem que evitar essas conversas de internet. Crianças pequenas não precisam disso. E crianças maiores também, adolescentes, o ideal é que os pais tenham acesso à internet delas. O ideal é que os pais saibam quem são os amiguinhos, com quem estão conversando, para ter condição de acompanhar e evitar aí possíveis problemas. Antes, nosso problema estava concentrado em seres humanos. Pessoas que estavam próximas e que a gente administrava e tinha condição de avaliar e falar, fulano é uma boa companhia, Beltrano não é uma boa companhia. Hoje em dia não. Hoje em dia o mundo todo está aberto. Então, assim, uma criança pode estar conversando com uma pessoa a centenas ou talvez milhares de quilômetros dela, e dessa forma ela pode estar sendo induzida ou sendo conduzida ao mal e pode sofrer terrivelmente. Isso acontece com adultos. Lá da cidade onde eu vim, lá em Montes Claros, uma cidade grande, uma cidade de quase 500 mil habitantes, teve uma pessoa, amiga de um amigo meu, que começou a se relacionar com um namorado na internet. Ela tinha lá, sei lá, seus 20 e poucos anos, começou a relacionar com esse cara, e aí, do nada, o cara marcou que iria na cidade conhecer ela ficou super feliz, marcou, o cara era um assassino, ele a matou e voltou, e a polícia não achou ele até hoje. Então, assim, é um risco essa questão das redes sociais, a conversa, porque você não tem certezas nenhuma de quem está do outro lado é daquele jeito ou é tão bom quanto parece na conversa. Então, nesse caso, a gente tem que tomar esse cuidado, tem que monitorar.
Mudanças bruscas de comportamento, agressividade, choro, isolamento, marcas físicas, manchas, vermelhões, tudo isso são sinais e que a gente tem que avaliar para prevenir que algo esteja acontecendo. Eu já falei um pouco sobre isso. E uma das formas de prevenção, e é o que nós estamos fazendo agora através desse vídeo, é treinar os cuidadores, treinar os pais, treinar os avós, treinar aquele que cuida da criança. E é o que eu estou falando agora com você. Eu estou sinalizando para você, te treinando, te mostrando de uma forma breve, pequena, mas que você vai ter uma noção agora boa de o que é o abuso e os sinais que esse abuso mostra e o que fazer, no caso aqui, da prevenção. Então, assim, nós como igreja, nós como sociedade, nós temos que estar treinando os cuidadores. A melhor forma de prevenção para evitar o abuso infantil é ter pessoas que entendam como perceber esse abuso infantil. E aí esses sinais todos que eu já falei aqui, eles são sinais que te ajudam a prevenir esse abuso ou identificá-lo. E quando identificado, você precisa denunciar. O número 100 é o número da denúncia. E assim, se você percebe, entende, acha que está acontecendo alguma coisa, e dentro desses sinais você já levantou tudo, e a criança contou alguma coisa, tem que haver a denúncia. Tem que haver para que isso pare, para que isso diminua, para que isso seja visível e que haja uma punição aos culpados. O que você tem a ver com essa realidade? A Bíblia diz em Romanos 8, 22, pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Ou seja, o mundo todo tem sofrido desde a natureza ao próprio ser humano, por causa do pecado do homem. E nós que cremos em Deus, nós que cremos na Bíblia, nós precisamos ser diferentes e precisamos fazer a diferença. Nós sabemos que, conforme Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação pela vida eterna, e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, assim, como pessoas que creem em Deus, que pertencem a Deus, que são filhos de Deus, nós temos que fazer a diferença, nós temos que buscar, e principalmente quando se fala de criança, que é o futuro da nação, o futuro da igreja, crianças que delas é o reino dos céus, conforme a Bíblia fala, crianças que, principalmente as pequenininhas que não têm como se defender, nós temos que partir para defendê-las. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele está enfurecido contra as crianças. Ele quer sim que as crianças sejam destruídas, ele quer sim, porque isso machuca o coração de Deus, isso machuca o coração das pessoas que servem a Deus. Então, que nós façamos o contrário, que nós possamos preservar nossas crianças, que nós possamos fazer com que nossas crianças estejam protegidas e guardadas debaixo das asas do Altíssimo, protegidas e guardadas debaixo do trono da graça de Deus, e que nós sejamos os veículos para que essas crianças cresçam de forma sadia, cresçam de forma inspiradora, olhando para a vida de pessoas que realmente servem a Deus e que amam a elas e amam a Deus, que essas crianças possam se tornar os futuros homens e mulheres que façam a diferença na sociedade e que possam realmente buscar a Deus de forma sincera, de forma plena, de forma que cause mudança e transformação. Nós somos os veículos para isso. Então, que Deus possa ter te abençoado, que de alguma forma eu possa ter te ajudado dentro disso. É um assunto bem longo, que não dá para se tratar numa palestra só. Se tiver necessidade, eu voltarei a falar um pouco, talvez mais específico, sobre algum assunto nesse ponto. E se você tiver pergunta, pode mandar pelo vídeo mesmo, que depois eu vou estar respondendo. Tem alguma pergunta, Cleide? A Marlene daquela? Só teve uma irmã que falou que ela já foi abusada na infância, aí que hoje, né, ela já venceu e ela trabalha no Ministério Infantil. Ela ama trabalhar no Ministério Infantil. Então teve essa irmã que falou que foi abusada na infância, venceu e hoje trabalha no Ministério Infantil.
Entenda que o abuso infantil é algo que é bastante comum mesmo. E ele precisa, sim, ser vencido e ser tratado. Quando ele não é tratado, essa criança que foi abusada, se ela não vencer como essa irmã venceu e seguiu a vida dela, mas se essa criança não vencer, se ela não for tratada, ela pode se tornar um potencial abusador e o ciclo vai continuando. E assim, isso não pode acontecer. Nós temos que ser aquele que vai romper o ciclo, nós temos que ser aquele que vai quebrar essa cadeia. Como essa irmã aí quebrou a cadeia e morreu, aquela cadeia morreu nela e ela seguiu a vida dela servindo a Deus, nós temos que ser pessoas que vamos quebrar esse tipo de cadeia. Então, se não aconteceu com a gente, mas está acontecendo com alguém que a gente conhece, alguém que nos procurou para ajudar, vamos ser aquele agente que vai quebrar a cadeia e vai permitir que pelo menos a vida das próximas crianças dali para frente estejam salvas. E que a vida daquela pessoa que sofreu, ela possa ser restaurada e essa pessoa possa seguir servindo a Deus e seguir transformada. Teve um tia que também comentou que o filho dela certa vez fugiu de casa pensando que ele era o motivo da discussão. Então, uma tia que falou aí, dizendo que o filho fugiu de casa achando que era o motivo da discussão. Isso entra na linha que eu falei do abuso psicológico, que muitas vezes ele não está acontecendo diretamente contra o filho, contra a criança, mas os pais discutindo na frente das crianças causam essa instabilidade no lar. E essa instabilidade muitas vezes é absorvida pela criança e ela acha que ela é o motivo, sim, daquela separação. E isso acontece muito. Acontece o abuso emocional direto, muitas vezes. Às vezes o pai abandona o lar e a mãe culpa um filho ou uma filha por aquilo. É um abuso direto. Mas o indireto, como eu falei, é quando os pais não culpam os filhos, na verdade eles não culpam os filhos por nada, mas como eles brigam na frente dos filhos, eles causam essa instabilidade aos filhos. E às vezes o filho é pequeno e ele não entende, então ele absorve para ele isso que está acontecendo. E aí dessa forma ele reage desse jeito, fugir de casa ou todos aqueles sinais que eu falei de abuso, ela entra numa introspecção, se fecha, cai o rendimento na escola, passa a comer muito, passa a comer pouco, passa a dormir mal, passa a ter pesadelo. Tem todos os sintomas do abuso. Só que ela não foi abusada diretamente, mas indiretamente ela está sofrendo porque ela está num lar instável. Então isso acontece. Então, você que é adulto, que é pai, que é mãe, evite discussões na frente dos seus filhos, principalmente dos filhos pequenos. Eles não têm capacidade para discernir e digerir isso. Adolescentes já têm grande dificuldade, imagine crianças pequenas. Então, assim, a melhor forma que você faz para proteger seus filhos, se o casamento não vai bem, é conversando separado deles. Deixando a hora que eles estiverem dormindo, ou então conversando num outro momento que eles não estiverem em casa, na hora que estiver na aula, e resolvendo suas pendências. O ideal seria que todo casal continuasse vivendo até o final e cuidando dos seus filhos e vivendo bem e se amando. A gente sabe que isso muitas vezes não acontece. Então, se vai dissolver o casamento, façam isso de forma madura, façam isso sem prejudicar as crianças, façam isso de forma que depois de dissolvido os pais tenham condição de ter acesso aos filhos, não seja simplesmente separou e cada um tomou seu rumo e aquela criança ficou. Teve uma criança que eu tratei uma vez que os pais se separaram, a mãe foi para uma cidade, o pai foi para outra e a criança foi para a avó. Então, assim, eu lembro que quando eu conversei com ela já era adolescentezinha, ela falou assim, meu coração chegou a partir. Ela falou assim, não, meus pais se separaram, minha mãe foi para tal cidade, meu pai foi para tal cidade e eu acabei sobrando. E aí eu fiquei com minha avó. Então, assim, é o cúmulo da rejeição, né? Ela foi rejeitada pelo pai e foi rejeitada pela mãe. Então, ela tinha vários sinais mesmo de abuso. E era um abuso que foi indireto no aspecto de que eles não fizeram, tipo assim, não queriam ferir diretamente a criança, mas acabaram ferindo, porque quando a abandonaram, a feriram diretamente. Então, isso acontece. Mais algum? Não, né? Então, assim, eu gostaria de concluir essa palestra orando por você, orando pela sua família e pedindo que Deus te abençoe, cuide de você. Hoje, de forma especial, 15 de maio é o Dia Internacional da Família. Então, vamos estar orando pelas famílias agora, nesse momento. Nós sabemos que, como muitas vezes acontece esses abusos debaixo dos nossos olhos, eles têm um propósito final que é exatamente destruir a família. O propósito é esse.
Então, que nós possamos orar e pedir a Deus forças para que a nossa família persista, para que a nossa família perdure, para que a nossa família continue firme na rocha que é Jesus Cristo. E pedir a Deus forças para que nós ajudemos e abençoemos outras famílias também. Eu vi que parece que ela publicou alguma coisa aí também, a Mara Luísa. Está falando que... Ela falou que Jesus curou todas as minhas feridas, meus traumas, e eu consegui perdoar meu abusador. Mas tudo isso só consegui depois que tive uma experiência com Deus. Ele me resgatou e me deu um chamado lindo, que é cuidar de criança. Amém. Então essa tia que havia falado, ela disse que tia Mara, ela sofreu um abuso quando era mais nova e sofreu todas as dificuldades que sofrem um abuso, mas ela conseguiu vencer isso em Jesus lá na frente, quando ela teve uma experiência com Deus. E Deus curou ali as feridas na alma. Então, graças a Deus que ela teve condições de conhecer a Cristo e ter condições de ter sido tratada. Vamos orar então? Aqui, peço oração em favor do meu sobrinho Arthur, tem 6 anos e precisa das nossas orações. Vamos orar sim. A Amélia Rezende colocou aqui, eu não sei exatamente o que o Arthur está passando, se é um abuso ou se é outro tipo de necessidade, mas nós vamos estar orando por ele sim. Vamos orar então? Querido Deus e amado Pai, Senhor, diante de Ti nos colocamos e desde já Te agradecemos pela Sua bondade, pelo Seu cuidado e pelo Seu amor demonstrado para cada um de nós, principalmente através da cruz do Calvário, em que o Senhor morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a Sua vida. Senhor, nós vivemos em dias maus, em dias em que o inimigo das nossas almas ele tem se levantado contra a família. E ele tem destruído famílias através do divórcio, através dos abusos físicos, sexuais, abusos psicológicos, emocionais, abusos de negligência. E ele tem investido pesado contra as nossas crianças. Ele sabe que as crianças, a elas pertence o reino dos céus. Ele sabe que as crianças são símbolo de pureza. Ele sabe que as crianças, elas são símbolo de entrega e que elas são, na verdade, um modelo para nós, para o amor que nós devemos demonstrar para contigo e a entrega que devemos demonstrar para contigo. E dessa forma isso irrita e ele tem investido pesado contra as crianças. E tentando destruir as famílias e dessa forma destruir o futuro de famílias fortes que sirvam ao Senhor. Então eu te peço agora que ele caia por terra, que ele caia derrotado, que na nossa família ele não tenha nenhum tipo de poder, que na nossa família o Senhor Jesus esteja abençoando e cuidando, que a nossa família esteja edificada na rocha que é Jesus Cristo e que nós possamos realmente ter famílias fortes, famílias que sirvam ao Senhor, famílias que amem ao Senhor, famílias que amem um ao outro, o pai e a mãe se amem, os filhos se amem, os filhos amem os pais aos filhos. Que tenhamos famílias, Senhor, que sejam um modelo da ação do Senhor sobre a vida familiar. E através dessa família nós possamos constituir igrejas equilibradas e fortes, possamos constituir sociedade que realmente seja equilibrada, sociedade que realmente seja pautada dentro da Tua palavra, através das nossas vidas que reflitam o brilho de Jesus nas suas atitudes. Senhor, de forma especial, apresento a vida do Arthur aqui, de 6 anos. Raíssa Rosa também. A Raíssa Rosa também. Eu não sei, Senhor, qual é o problema deles, mas Tu sabes, então que Tu possas visitá-los agora, que Tu possas, Senhor, estar dando a vitória, que Tu possas estar abraçando com seus braços de amor e cuidando, Senhor, cuidando no mais íntimo daquilo que precisa ser tratado. Senhor, que o Senhor abençoe cada vida que esteve aqui hoje, conectada nessa live, que teve a oportunidade de assistir e aprender um pouco. Que o Senhor abençoe os que entrarão depois também. Que Tu possas cuidar de cada um deles, de cada família deles. E que esse projeto, Senhor, na página do Departamento Infantil, nesse mês, que nesse Maio Laranja, nós possamos, através de todas as palestras e de todas as mensagens e de todos os visuais que serão mostrados, que
que nós possamos, Senhor, atingir vidas e que vidas sejam impactadas pela palavra do Senhor, que vidas sejam impactadas pelo exemplo que o Senhor tem dado e que possam realmente ser curadas, transformadas e que nós possamos, Senhor, ter muitos frutos através desse trabalho. Abençoe grandemente as tias que tiveram essa ideia, abençoe grandemente as que já estão fazendo em suas igrejas e que tu possa, Senhor, estar usando a cada um de nós como instrumento teu para provocar a transformação e a mudança numa sociedade tão perversa e tão decaída, mas na qual nós estamos aqui inseridos porque continuamos no mundo. Então, se estamos aqui, temos que brilhar o brilho de Cristo neste mundo vão e escuro. Que tu possa nos usar, Senhor, como um instrumento teu, um instrumento da tua graça para alcançar essas vidas e mostrar que Jesus Cristo as ama e mostrar que Jesus Cristo morreu por elas e ressuscitou ao terceiro dia e que ele voltará e buscará cada um desses que fielmente o serviu e o recebeu como Senhor e Salvador. Abençoa-nos, cuida de nós e nos guia constantemente. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente, meu querido. Continue com a página do Departamento Infantil. Teremos várias outras lives. Como eu disse, essa minha é mais uma palestra mais séria aos pais, mas nós teremos lives direcionadas às crianças mesmo. E é importante que sua criança, é importante que as pessoas que têm filhos ou sobrinhos, netos, assistam essas outras lives, porque vai ser explicado isso de uma forma bem lúdica para que a criança entenda. E aí vai ser uma forma de ajudar os pais também. Que Deus te abençoe. Conselho Tutelar Responde. Então, sábado que vem nós teremos Conselho Tutelar Responde, uma palestra também do Conselho Tutelar. Eles também que convivem com muitos casos desse tipo e eles vão estar respondendo perguntas também ao vivo. Então, que você tenha condições aí de estar assistindo e aprendendo. E a Cleide e outras tias também estarão fazendo outras palestras desse tipo de forma mais lúdica para abençoar suas crianças também. Tenha um ótimo restante de sábado, um excelente domingo amanhã e que Deus te abençoe e abençoe grandemente a sua família, no nome de Jesus.